em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Só para a mocidade, qual foi o homem que orou e o sol parou? Muito bem. Então, vamos orar para que aquele relógio pare. Em nome de Jesus. Não é parar, não é parar e pode ir a pilha, nem quebrar nada. É para orar, Senhor, eu quero que esse relógio pare, porque está tão bom, não está? Então pronto, a oportunidade de estar com o nosso irmão está agindo. Não olhe para o relógio, certo? Aquilo que Deus já lhe deu, certo? Dê para a igreja em nome de Jesus. Se for possível, a gente vai ter uma vigília aqui. Quem está disposto a fazer uma vigília? Olha, é coisa séria, viu? É coisa séria. Porque se Deus tomar ele aqui, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai abrir a boca, certo? Dizendo que está cansado, que está com sono. E nem ninguém vai cochilar de mentirinha. Ninguém vai cochilar, certo? A oportunidade de estar com o nosso irmão está agindo. Ele prega e lança rede. Ele já está com os seus anzóis, a sua linha preparada. Porque o pescador, aqueles peixão grande, não se vende de rede não. Só se pega lá no alto do mar, na base da linha. Como o irmão falou, ele vai lançar a rede, certo? E eu creio que nesta noite vai vir grandes peixes em nome de Jesus. Não vem 153 como aquele, né, que os discípulos do Senhor Jesus pescaram, lançaram a rede e pegaram. Mas eu creio que nesta noite tem peixe aqui e grande, porque seja uma criancinha dessa, é um peixão grande para a obra do Senhor em nome de Jesus. Irmão, está junto, toda liberdade do Espírito Santo. Saúdo, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. É muita alegria estar essa noite. E Deus já confirmou a palavra desta noite. Eu me preparei, mas na hora todos sabem, né, irmãos, que Deus muda os caminhos e muda. E eu tinha me preparado justamente para falar sobre o trabalhador da vinha. E de repente o irmão Valdir confirma a palavra, tecendo comentário acima do versículo que a gente vai estudar e vai falar e vai glorificar a Deus essa noite em cima dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Amados irmãos, abram vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Amém. A partir do versículo 13 eu vou tecer um comentário só para os irmãos que ainda não conhecem a interpretação aqui do tempo. Amém? Diz a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, amados irmãos, a hora terceira, os judeus, quando não tinham relógio, eles analisavam a partir do nascer do sol, que é por volta das 6 horas da manhã. Então, quando ele fala aqui perto da hora terceira, é mais ou menos às 9 horas da manhã. Viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, meio-dia, e nona, 15 horas, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, 16 horas,
encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora 11, 16 horas, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu o igualastes conosco, que suportamos a fadiga e calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a estes derradeiros tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amados irmãos, receba aí. O pai de família é Deus. Quando ele chega no final do dia, que chama o seu mordomo para pagar cada um, é Jesus esse mordomo, que vai chegar a cada um de nós para fazer o pagamento. Numa visão humana, numa visão terrena e carnal, quando eu me converti, eu não tinha uma visão espiritual ainda desenvolvida. E eu olhava para esse trecho da Bíblia e eu dizia: isso não parece ser muito justo. Realmente não parece ser muito justo. Uma pessoa que trabalha o dia todo receber o mesmo que uma pessoa que trabalhou 1 hora, não parece. Mas aqui o segredo está no início, porque ele está comparando. Olha, no versículo diz: porque o reino dos céus é semelhante. Então esse pagamento é a salvação. É a salvação que Deus traz a cada um, independente, amados irmãos, se te chamou num berço, se te chamou com 15 anos de idade, com 20 anos, com 30, no final da tua vida, Deus chama cada um. E quando você não aceita, Ele chama novamente. Sempre haverá uma oportunidade de ser chamado, mas não pode confiar, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Aquele ladrão que morreu na cruz. Foi no último instante. Aquele ladrão da cruz foi no último instante. E nós não sabemos o dia de amanhã. Então, quanto mais cedo você aceitar o chamado de Cristo e vir, melhor é. Meus amados amigos, eu me alegro quando eu chego na igreja e eu vejo que uma pessoa, um não crente, um não evangélico entra e faz parte do culto. Eu me alegro, porque eu fico pensando: Deus chama. Deus faz como o jovem rico. Jesus estava no canto dele e o jovem rico foi até Jesus. Muitos vêm até a igreja com seus problemas, com seus pensamentos, com suas aflições, e sentindo e achando que aqui é um lugar que ele pode confiar. E a gente não deve fazer por menos, deve ajudar nessas horas. Quando chegar uma pessoa diferente, aceitar com calor humano, ir lá, conversar, abraçar, dar um bem-vindo em nome de Jesus. Porque a pessoa tem que se sentir acolhida. Eu já passei por uma fase na minha vida que eu não cristão, e eu estava com a minha alma muito aflita. E a primeira coisa que veio à minha cabeça foi ir à igreja. E eu passei perto de um culto evangelístico no meio da rua, e eu com vergonha não me aproximei, mas eu parei o carro próximo e fiquei ouvindo ali a pregação, a palavra. Deus chama, Deus nos comove. A aflição, as provações que a gente recebe, meus irmãos, é uma bênção de Deus. Cada aflição que você recebe, aleluia, é uma bênção de Deus, porque é nessas horas que a gente se aproxima mais de Deus. É nessas horas que Deus se faz presente na nossa vida. É nessas horas que Deus nos carrega nos braços, não está só ao nosso lado.
Para Jó conhecer a face de Deus, ele teve que passar por toda aquela aflição. E se alguém um dia chegasse para Jó e perguntasse, valeu a pena, Jó? Ele ia dizer, eu passaria novamente para conhecer Jesus pessoalmente e não só de ouvir falar. Aleluia. Pode ser que tenha alguém aqui próximo ouvindo essa palavra, sentindo-se aflito ou triste, e tenha até vergonha de entrar na igreja, por não achar-se à altura, achando que nós somos diferentes a ponto de não aceitá-lo, mas não é isso. Venham, se você sente a vontade de ir à igreja, de ter um contato mais próximo com Deus, venha à igreja. Que a igreja é a escola do amor, é aqui que você vai aprender a amar Deus, aprender a amar o seu próximo e aprender a viver verdadeiramente uma vida em Cristo. Amados irmãos, o jovem rico, quando eu estava estudando a palavra de Deus, eu vi que o jovem rico, para uma pessoa ser rica, jovem, naquela cultura judaica, não era fácil, porque só se fosse no caso de herança. Ou então no caso do filho pródigo que pediu a herança ao pai ainda vivo, que era um caso de desonra, né? E esse jovem rico, o jovem rico que fica em Mateus 19:16, provavelmente o pai dele faleceu para ele ser um jovem rico, para ele ter herança, ter renda, ter terra. E eu acho que essa morte do pai dele o fez pensar no reino de Deus e pensar na salvação. E pensar, como farei para herdar a vida eterna? Foi o que o jovem rico deve ter pensado. E ao ver Jesus, ele sentiu aquela facilidade de se aproximar do mestre, porque ele era uma pessoa que sabia tratar todo mundo da forma que deve ser tratado. Nós podemos ser uma ponte para Jesus e podemos ser uma parede de bloqueio. Esta noite Jesus te chama e te diz, o que é que você deseja ser? Você deseja que as coisas da terra te afastem de mim? Ou você quer ser uma ponte que me leva até as pessoas perdidas e necessitadas? E assim foi o jovem rico, só que ele criou uma parede, a parede dos bens materiais, na frente, e atrapalhou a sua ida e o seu caminho até o céu. Outra pessoa que nós vemos na palavra de Deus é o Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, uma pessoa conhecida, de nome, famosa lá em Israel. Quem via aquela pessoa tinha o maior respeito para ele. É tanto que para ele se encontrar com Jesus ele teve que sair à noite escondido por causa da reputação dele. Um doutor da lei se encontrar com uma pessoa que está professando outras leis, né? Que é a lei divina. Para ele tinha esse impedimento. A barreira na vida dele, que levava até o céu, era a sua posição eclesiástica, o seu status na sociedade. E ele saiu à noite e disse, mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu faz, se Deus não for contigo. E Jesus, sondando-lhe o coração, sabia que ele ia fazer aquela pergunta que o jovem rico fez. Que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Jesus pensou e deve ter dito, ele não precisa nem me fazer essa pergunta, porque eu já estou vendo o coração dele, e eu vou responder, é necessário vos nascer de novo. Esse nascer de novo, amados irmãos, mais no versículo à frente diz, quem quer carne é nascido da carne, quem é do Espírito é nascido do Espírito. Isso mostra que Deus quer que tenha um nascimento espiritual e não carnal. Você tem que nascer de novo no Espírito para alcançar o caminho e a salvação. Outra pessoa que nós podemos ver, que fez a mesma pergunta, Senhor, o que é necessário para herdar a salvação? Foi o carcereiro, lá em Atos 16:25, quando Paulo e Silas estavam presos e o terremoto veio e todos se soltaram. O que aconteceu? O soldado ia tirar a própria vida. A parede, o que distanciava ele de Deus e da salvação, era o trabalho. Ele achava que aquele trabalho era tudo para ele. E quando ele foi tirar a vida, no último instante, naquela última chamada do trabalhador da vinha,
A última chamada, Deus foi lá, Jesus tocou Paulo e Paulo, não tire a tua vida. Estamos todos aqui. Uma atitude sua, meu irmão, salva muitas vidas. Porque não foi Jesus, foi Paulo que estava ali e tomou conta da situação, salvando a vida daquele carcereiro. Não só a vida dele, como de toda a família dele, aleluia. Glória a Deus. Porque aquela promessa serve até hoje para a gente. Se nós aceitarmos o Senhor com Deus como Senhor e Salvador, será salvo eu e a minha casa. Até hoje essa bênção cai sobre as nossas vidas. Então, amados irmãos, não importa se você foi chamado agora. Eu tenho 4 anos, quase 5 anos que eu estou no Evangelho, graças ao nosso Senhor Jesus. E eu sei que seria muito bom se eu tivesse sido entregue na vida de Jesus antes. Entregar a minha vida a Jesus. Mas tudo é conforme o tempo dele. O importante é que aqui eu estou. O problema que nós temos que ter é cuidado com essas barreiras que tem na nossa vida. Porque o trabalhador vai chamar o mordomo no final. E o seu pagamento só será feito se você estiver no caminho. Se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que servir e seguir até o fim para poder receber a coroa da vida. Então, o salário só foi pago no final do dia, como nós vimos na parábola dos trabalhadores da vinha. E o nosso pagamento só será feito lá na glória, quando chegarmos no céu. Até lá nós temos que ter esse cuidado com essas barreiras e servindo de ponte para que muitos venham a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Sei que esse som alcança outros locais, outros lugares vizinhos. E o pedido e a chamada está sendo feita. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue porque você não vai se arrepender. Porque vai ser um momento em que a prova vai ser prazerosa. Nós estaremos passando na prova e glorificando a Deus. Agradeço essa rica e imensa oportunidade em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amados irmãos.